Bom dia! Dia 3 de fevereiro de 2022, começando mais um Despertando com Dharma. Olha só. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Maria, Carolina. Bom dia, Ana Teresa. Olha o que é a voz dessa mulher da Lineker. Bom dia, Isis. E olha o que é essa música, Intimidade. Olha isso. Maravilhosa. Bom dia, Marisa. Escutem isso. Ela é demais. Eu fico impressionado. Vem me visitar de madrugada. Olha isso, gente. Não pode ser mais lindo isso. Você chega e fica, eu fico afeto nesse peito. 3 dias sendo leito, que sensacional. Bom dia, Azevedo, tudo bem? Olha que coisa linda isso. Catherine, bom dia, Rosalie. Oi, Isadora, quanto tempo? Gente, olha o que é essa música, olha o que é essa Lineker. É de uma entrega na música que chega a doer, assim. Bom dia, Cris. Se a gente pudesse entregar como ela se entrega, tudo que a gente faz, né, dessa maneira. Olha isso. Você segue a vida, eu sigo assim na estrada, no trem, de Belém a Belém. É uma entrega, eu ouço essa música várias vezes, porque eu acho, o nome dessa música é Intimidade. É uma das mais bonitas dela. Tem muitas outras, aí tem Calmô, que é muito legal também. Mas ela... Eu me impressiono quando tem essa entrega, assim, sabe? Seja em qualquer área, seja na arte, seja na música, seja na arquitetura. Bom dia, Conceição. Olha o que ela alcança. Ela faz isso espreguiçando. Seja na música, seja na leitura, seja no bordado, no tricô, seja em limpar a casa, sei lá. Essa entrega visceral, assim, porque ela é visceral, ela é totalmente pele, assim, né? E eu sinto falta dessas entregas, assim, sabe, dessa coisa assim de tu, sabe, sempre fui muito disso, dessa entrega por alguma coisa, quando eu tava fazendo um projeto, daí eu tava lá deslumbrado com cada traço que eu tava dando, ou com uma aula. Claro que isso acontece eventualmente, mas quando tu sabe que tu dá uma aula, assim, né, e quando tu fala, e não é o ego, é a entrega. É total entrega, dizer, nossa, eu entreguei tudo que eu podia entregar. E ela faz isso, assim, eu fico muito, muito chocado. E aí eventualmente eu ouço essa música para lembrar que a gente precisa se entregar às coisas. Senão as coisas não são verdadeiras, não são honestas, né? A gente vai entrando num automatismo, assim, totalmente. Bom dia, então! Então você sabe, né, que uma das minhas outras paixões é a música, além da leitura, além da arquitetura, além do budismo, além de várias coisas, né? Tenho várias paixões. A gente tem que ser movido pelas paixões, né? Tenho muitas. Apaixonado pelo mundo. Então, eu não sou apaixonado pelo mundo, eu sou apaixonado por algumas situações do mundo. Tem outras coisas que eu não gosto. Mas o Mandio Rinpoche está nos dizendo isso. Editora Lúcida Letra. Vocês acham isso, gente? Também, bom dia, Luana, tudo bem? Vocês não acham isso também? Que a gente tem que se apaixonar por alguma coisa, e quando a gente se entrega, e quando é alguma coisa visceral, assim, parece que o mundo todo muda, né? Lembrando, gente, porque parou, vamos dar uma mexida. Toda leitura, então essa leitura é uma leitura generosa, toda doação que eu conseguir juntar com essa leitura vai para uma associação, uma instituição que trata de crianças com vulnerabilidade social. Tá? Vou escolher uma aqui de Lajeado, por enquanto, né? Depois a gente pode partir para outros lugares, outros livros. E aí manda um pix ali para o meu e-mail, jefferson@queiroz.com, tá? Depois vai ficar ali gravado, que a gente vai reverter para essas crianças, tá?
Então, quem puder doar, gente, qualquer valor, assim, qualquer valor. 5 pila, 10 pila, 15 pila, não importa. Qualquer valor que tu puderes no momento. É dana paramita, generosidade. E tenho certeza que vai fazer muita diferença para essas instituições. Andei conversando com algumas pessoas, daí disseram, quem sabe para essa, para aquela outra. E tem algumas que já recebem, né, algum valor do Estado e coisa. Oi, Gilmara, tudo bem? Então eu quero aquela assim, ó, que tu chega lá com alguma grana e vai dizer, esse mês a gente vai pagar o gás, esse mês nós vamos pagar a água, a luz, quero isso. Eu sei que é um mês só que a gente vai ajudar, mas não importa, não importa. Eu quero ver, porque assim, ó, tá beneficiando todo mundo, né? A mim, tá beneficiando a vocês, e a gente vai passando essa engrenagem, ela tem que continuar rodando. Porque se ela trava todo o sistema, trava toda a mandala. A mandala ela tem que continuar girando. Não necessariamente por dinheiro. Nunca é só por dinheiro. É uma mandala girando. Então, às vezes vocês podem simplesmente divulgar o Dharma aqui, que acontece, os eventos que eu faço. Agora vai ter ali, eu tô botando um postzinho para as aulas presenciais, né? Porque tem vaga, abriram novas vagas, algumas pessoas pararam de fazer. Bom dia, Karen, tudo bem? Então tem vagas para as aulas presenciais. Peguem o posto Arquitetura da Mente, marca a arquitetura e diz, lá em Lajeado está acontecendo aula presencial, são só 10 vagas. Né? E aí, façam isso. A gente vai aumentando. Porque a intenção dessas aulas a gente é propagar o budismo. É a forma que eu tenho de ajudar e propagar o budismo e a meditação, para as pessoas se sentirem melhor. Então se vocês puderem divulgar o que eu coloco na Arquitetura da Mente, isso já é uma baita generosidade. E a gente vai mudando esse mundo. Assim funciona. O que você vai fazer no bardo? Vamos entrar para o livro? O que você vai fazer no bardo? Meu pai indagou. Então o pai do Mandio. Um dos meus irmãos mais velhos havia se mudado para a área urbana densamente povoada de Katmandu. E depois de alguns meses, veio nos visitar no Nadi Gompa. Reclamou das buzinas, da fumaça, dos carros, dos cachorros que latiam a noite toda. Encolhia-se todo ao descrever as canções românticas hindus estourando nos rádios de pilha e os falsos gurus fazendo sermões em alto-falantes. Não consigo meditar, não consigo manter nenhuma serenidade mental. Meu sono é intermitente e me sinto estressado o tempo todo, explicou ele. Com genuína preocupação, meu pai perguntou gentilmente, o que você vai fazer no bardo? Então, bardo é esse lugar, esse é o bardo que nós estamos agora nós estamos no bardo da vida, esse momento. Tem o bardo dos sonhos, quando nós estamos sonhando, tem o bardo da morte. Então aqui ele está se referindo a outro bardo, né? Não, provavelmente o bardo da vida também. Né? Então esses são os bardos. O que eu me recordo dessa conversa é que a cidade parecia emocionante, e eu mal podia esperar para visitar meu irmão. E embora não fizesse ideia do que significava bardo, intuí que meu pai estava respondendo ao meu irmão mais velho, e achei aquela conversa muito divertida. Em minha tradição, investigamos 6 estágios de transição entre a vida e a morte, chamados de bardos. A impermanência estrutura o ciclo todo, e é particularmente proeminente no bardo natural desta vida. Então o bardo natural desta vida é regulado pela impermanência. Período que vai do primeiro ao último suspiro. Até que aceitamos a verdade da impermanência, a ignorância e a confusão vão escurecer nossos dias. Fazendo uma breve introdução, o bardo desta vida inclui os bardos do sono e da meditação. Eu esqueci do bardo da meditação também. Bom dia, Paty. Tudo bem? Então tem o bardo da meditação também. Meditação. Nesses primeiros 3 estágios do mapa do bardo, a vida atual, a meditação e o sono, a ênfase está em se familiarizar com a mente durante o dia e durante a noite. Durante esta vida não há nada melhor a fazer com a nossa preciosa existência humana do que familiarizarmos com nossa própria mente. E basicamente a meditação é a ferramenta mais eficaz para isso. Bom dia, Alcione!
Sione, fica ligada, te coloquei no grupo da comunidade. Logo mais, hoje é quinta-feira, 7 horas, tem meditação com a Fabiola, online, 7 às 7h15, né, Fabiola? Então tu fica ligadinho, que ela vai mandar um link, aí tu acessa, pratica junto com a Fabiola e, né, Fabiola, a facilitadora da arquitetura da mente. Nossa, o que vocês acham? Hã? Arquitetura da mente se expandindo por esses pagos, gente. O negócio viu só? Não é pouca coisa. Depois dessa vida, entramos no quarto bardo. Então ali, ó, a Fabiola já disse isso, a Fabiola tá ligada, ela já tá na postura, ela fica só aguardando eu desligar aqui. Depois dessa vida, entramos no quarto bardo, o bardo da morte, que começa com o declínio irreversível do nosso corpo. O quinto bardo, chamado bardo de Dharmata, é uma transição semelhante a um sonho que leva ao último bardo, o bardo do renascimento. No final desse sexto bardo, nascemos em uma nova forma, e o bardo da vida começa outra vez. Vocês viram só como é que é isso, então? Em uma linguagem coloquial, quando perguntou o que você fará no bardo, meu pai estava se referindo ao bardo do renascimento, o estágio entre morrer e renascer. Um período intermediário repleto de dificuldades para aqueles que não cultivaram nenhuma equanimidade mental nesta vida, né? Nenhum tipo de estabilidade mental. Como parecia ser o caso dos dilemas do meu irmão. O termo intermediário também se aplica a uma mente agitada no curso desta vida. Meu irmão estava entre uma vida rural tranquila e uma experiência urbana barulhenta. Estava entre o velho e o familiar, e entre o novo e o desconhecido, entre o passado e o presente. Uma vez eu estava num retiro, eu contei isso outras vezes, mas vou contar de novo, sempre tem um público novo. Eu estava no retiro com o Lama Padmasambhava, aqui no sul, para quem não conhece, em Viamão. E lembro perfeitamente, assim, ele sempre conta essa história depois. E eu estava nesse retiro, por acaso. E junto do templo, ali para quem conhece lá, né, Paty? Paty conhece, não sei se alguém mais aí conhece. Claro que a Paty conhece. E então tem o templo e tem uma escola do lado, que é a escola do Lama, né? Logo do lado, assim, sei lá, 50 metros. Tudo no mesmo terreno, assim. Então é enorme, né? É um bairro inteiro, tudo aquilo. E aí nós estávamos no retiro já vários dias, e de tarde, assim, e as crianças correndo na volta do templo. Hein, Paty, lembra lá? As crianças correndo em volta do templo, porque era o horário do recreio, sei lá o que era, e elas saem da escola, tem um portãozinho, e vão correr em volta do templo, bloquear, né? Daí olha lá que está tendo retiro, e sai correndo rindo, e não sei o que. E aí, uma participante, acho que era do Rio, não sei se não era a Patrícia. Pronto. Não era capaz. A Paty é uma avançada no Dharma. Gente, eu estou zoando a Paty porque a gente é amigo, tá? A gente se zoa. Então, mas ela era uma pessoa que não era do Rio Grande do Sul. E ela disse assim, tem um questionamento. Era eu menino. Então tem um questionamento, Lama. Como que a gente vai praticar nesse retiro? A gente está no segundo dia, eu acho, sei lá. Com todo esse barulho. Esse barulho, ela não disse infernal, mas ela disse esse barulho dessas crianças gritando em volta, assim. Logo pro Lama, né? O Lama que colocou a escola ali, a escola é invenção dele, criação dele. Tem todo um sistema para a escola, maravilhosa a escola. Eu só vi aqueles olhares assim, sabe? De, nossa, o que será que vai responder, né? Sabe quando tu fica, agora vai ficar bom isso aí. Aí o Lama só sorriu e disse, imagina o que tu fará no bardo da morte. Então o que ele estava querendo dizer? Imagina quando chegar a morte, se a gente não consegue... Depois ele explicou, né? Sorriu e explicou. O Lama é muito malandro, ele tem toda uma diplomacia para lidar com as perguntas que eu jamais conseguiria responder. E aí ele disse, imagina, se tu não consegue lidar com o som das crianças à tua volta, imagina com os sonhos perturbadores do bardo da morte. Como é que tu vai lidar com isso? Se a gente não consegue lidar com os sons perturbadores que tem na nossa mente, né, durante o dia, aquilo era som de música, aquilo era alegria, felicidade, coisa boa, né? Pratica com isso, pratica em meio a isso. Então isso. A pergunta do meu... Isso é bom, eu contei essa história longa para vocês se ligarem. Como é que vocês estão com esses bardos? Assim? Enquanto vocês estão reclamando do barulho, do não sei o quê. Mas né?
A pergunta do meu pai, dirigida a cada um de nós, era: o que você vai fazer em meio a sons assustadores? A Paty já tá me zoando, ela quer ver eu sair das tamancas. Né? Queria saber o que você iria responder, mestre irado. Eu já ia dizer, sério? Primeira coisa que eu ia dizer, é sério? Tá te incomodando com o som das crianças brincando. Podia ser choro, de fome. Eu já não ia ter paciência. Isso é sério. O som de criança sorrindo te incomoda. Flor. Ai, meu Deus do céu. Agora, chorro, berro, gritaria, espancamento, isso incomoda. Não o sorriso de uma criança. Isso é música. Deixa eu sorrir. É a coisa mais boa que tem. Eu não tenho paciência. Aqui, vamos voltar aqui. A Patrícia ela faz porque ela sabe que eu perco a paciência. A pergunta do meu pai, dirigida a cada um de nós, era: o que você vai fazer a meio a sons assustadores? Ou em um trem lotado e fedorento? Ou em um ataque terrorista? Ou em uma guerra? Ou em qualquer um dos incontáveis eventos indesejáveis da vida? Um diagnóstico de saúde debilitada? Um pneu furado? Uma percepção de ser menosprezado? Olha quanta coisa. Isso são os bardos, gente. Desrespeitado ou rejeitado? O que você vai fazer quando sentir sua vida sendo interrompida por circunstâncias indesejáveis? Conseguirá manter uma mente estável, capaz de acolher o que não deseja? Lembra de acolher o indesejável, Pema Chodron? E ainda ser de benefício a si mesmo, às outras pessoas? Ou implodirá de medo, raiva ou descontrole? Como agimos quando não obtemos o que queremos ou quando não queremos o que temos? Estou no bardo do renascimento agora, entre a morte do velho e o nascimento do que vem a seguir. Vir a ser e renascer, sempre no bardo do desconhecido, o incerto, o transitório. Sensacional, né? O que vocês acharam dessa passagem? Achei sensacional. Como agimos quando não obtemos o que queremos, ou quando não queremos o que temos? Bom dia, Fernanda Nicareta. Para os tibetanos tradicionais, os bardos categorizam os estágios do nascimento físico ao renascimento. Porém, muitos professores, incluindo meu pai, Saljai Rinpoche, transmitiam os ensinamentos do bardo como uma jornada interior da mente. E hoje esse também é o meu entendimento. Na versão convencional do bardo do renascimento, entramos no estágio intermediário entre a morte física desse corpo e o renascimento em uma nova forma. A mente perde a ancoragem vitalícia do corpo e prossegue para além da morte do corpo. Mas se quisermos aplicar esses ensinamentos de uma forma mais ampla, não precisamos esperar até a morte do corpo para conhecer o bardo do renascimento. A maioria de nós já teve a experiência de estar saudável, equilibrado e em alguns momentos desmoronar. Então, tem muito disso, né? Agora, entrando na área da Paty, né? Que está aqui, aí, ó. Hellinger Terapias. A gente conversa muito sobre isso, né? A Paty me falando sobre as mortes arquetípicas, né? As formas de morrer que a gente tem ao longo da nossa vida, das perdas que a gente tem, que são lutos, né? Que a gente vai passando, né, Paty? E a gente tem que reconhecer isso como luto. Então, essas várias formas em que o eu se desintegra, em que esse eu se dissolve, assim, e que é super difícil lidar. Às vezes não é só uma perda física, né, que faz tu desmoronar, mas às vezes uma perda de qualquer coisa, um trabalho, uma relação, qualquer coisa desmorona, né? Então, a maioria de nós já teve essa experiência saudável e equilibrado de desmoronar. Não conseguimos segurar as pontas. Nossa colcha de retalho se desfaz e perdemos o chão. Nós nos encontramos entre um estado mental e outro. Luto do eu dissolvido é muito dolorido mesmo, diz a Paty ali, ó. Para que vocês saibam, para quem precisa dos trabalhos da Paty, procurem ela ali depois.
ela faz mentorias e faz terapias online. Então, trabalhar esses lutos. Porque eu não sou a pessoa mais recomendada a falar sobre isso, né? Tem que ser uma profissional. A gente já trouxe a Paty para palestrar na comunidade, foi muito bacana. Nós nos encontramos em um estado mental e outro. Em casos extremos, nos vemos em cenários mentais totalmente desconhecidos e assustadores. Essas experiências de se desmoronar com frequência ocorrem em eventos traumáticos, incluindo violenta perturbação física ou psíquica. As ocorrências cotidianas de angústia e perda podem ser tão dolorosas e inesperadas que suspendem as ideias habituais que temos a respeito de nós mesmos. É o mesmo tipo de experiência que pode acontecer quando entramos em uma estação ferroviária infernal, na primeira vez que nos vemos sozinhos no mundo. A ruptura nos desmonta e nos sentimos como se estivéssemos caindo, é bem assim, né? Ou nos afogando, descendo ladeira abaixo. Nós nos esforçamos desesperadamente para voltar a um terreno firme, ou seja, voltar àquele lugar daquele eu que a gente conhece, aquele lugar que é reconhecível para nós, e é muito difícil. Voltamos para voltar a um terreno firme, a fim de nos sentirmos seguros e apoiados, mesmo quando identificamos segurança como uma pequena ilha do território mental, familiar, acostumados a interpretações equivocadas. Então a gente, muitas vezes, quem nunca, né, se encolhe todo numa cama, num cantinho, no chão, que seja, e se encolhe todo voltando para o seu lugar, assim, para o útero, né, voltando para a sua criança fragilizada, assim, tentando buscar algum lugar, assim. E é assim, né, gente? É complicado. A gente tem que lidar com esses bardos de uma forma bem séria. O bardo pode ser entendido como este exato momento. A momentaneidade desse instante é a suspensão contínua, ou pausa, entre nossas experiências transitórias, temporais e espaciais, como um pequeno intervalo existente entre essa respiração e a próxima. Ou o surgimento e o desaparecimento desse pensamento e o seguinte. Esse intervalo também pode ser sentido como o espaço entre dois objetos, o espaço entre duas árvores ou dois carros, o espaço que fornece a definição, ou podemos entender esse intervalo como a vacuidade que nos permite ver a forma. Esse espaço que ele está falando, o Ponlop Rinpoche, que eu também já fiz retiro, ele vai chamar desse intervalo de vão. Aquele vão que há entre o nosso, aquilo que está nos deixando, colocando para baixo, e o nosso ponto da mente. Existe um intervalo e a gente tem que se jogar nesse intervalo. Esse intervalo é um intervalo seguro. Observar com cuidado esse vão. Agora eu explico um pouco mais sobre isso. Na verdade, todas as coisas estão entre uma coisa e outra. É ali que a gente tem que se fixar. Por mais minúsculo que seja o intervalo, ele sempre existe. E está sempre entre parênteses. Prestem atenção ao vão. Lembro, ele vai dar, o Ponlop Rinpoche vai dar esse exemplo, acho que no Buda Rebelde ou no Equilíbrio Emocional, não lembro qual dos livros dele, mas no Retiro ele falou também. Quando ele estava no trem, assim, no metrô, né? Quando a gente olha para aquela faixa amarela, e aí tem uma plaquinha dizendo, preste atenção ao vão. Aquilo mais explicativo é uma plaquinha budista. Por mais minúsculo que seja o intervalo, ele sempre existe, está sempre entre parênteses. Dentro de todo o sistema do universo, tudo existe em relação a alguma outra coisa. Espaço ao vão. A Paty está falando agora. Explica assim um dia que acha um ensinamento maravilhoso, no equilíbrio emocional. Isso, é no equilíbrio emocional que ele fala, né? Nesse livro. Nessa perspectiva, referir-se ao estado entre a morte e o renascimento como intermediário é o protótipo das transições que ocorrem dentro desse ciclo de vida. Os estágios do bardo esclarecem como essas transições emblemáticas da morte para a vida surgem na experiência cotidiana. Então, quando a gente está fazendo a prática de meditação, que a gente está treinando para ficar nesse espaço, que é um espaço da mente, na verdade, só que a gente traz para um lugar 3D, quando nós estamos entre a retina e aquele objeto à nossa frente, muitas vezes eu digo, fique nesse espaço que há entre a retina e qualquer objeto à sua frente.
É nesse lugar. Só que esse espaço ele parece real quando tu está olhando. Mas quando tu deixa de olhar, tu entra nesse intervalo que há entre qualquer coisa dentro e qualquer coisa fora. E aí então tu para de reagir entre as duas existências, desse eu e desse eu externo. E quando tu começa a olhar para esse espaço, aí sim tu consegue entrar nesse lugar seguro. Sem algum entendimento das transições naturais, é fácil ficarmos presos a uma situação. Porque em qualquer lugar que seja fora ou dentro, a gente flutua. A gente vai sempre ser jogado de alguma forma. No espaço, a gente não flutua, porque o espaço é o caminho do meio, não há ponto de fixação no espaço. Nesse lugar do espaço, nesse vão. Não há nenhum ponto de fixação. Há muitos anos, li um artigo, um jornal sobre uma mulher que pediu o divórcio após 30 anos de casamento. Opa! Olha aí, Carolina. Nós já estamos com 34? 35? Ao contrário das queixas mais comuns de infidelidade e abandono, essa mulher explicou ao juiz: ele não é o homem com quem me casei. Agora eu vou ler aqui. Vai dar problema isso. Agora eu me perguntava, seria possível entrar em uma relação tal como entramos em um trem? Sabemos que o trem vai andar, depois parar e se movimentar de novo. E as paisagens e o ambiente vão mudar. E se entrarmos em um relacionamento sabendo que a emoção do novo romance, ou a empolgação sobre a nova parceria comercial, ou o encontro inicial com um mentor espiritual, no futuro não será igual ao que foi no começo? Então eu vejo isso também, quando as pessoas me procuram assim. Algumas se decepcionam, outras seguem, outras abandonam, outras não sei o quê. Porque o trem está andando, gente. As pessoas criam uma expectativa. E aí quando vê, não era bem isso, ou era tudo aquilo, ou é um pouquinho, ou não é muito. Não criem expectativas, nenhuma, zero expectativa. Nem no relacionamento. Não. E se nossa expectativa for de que as novas circunstâncias positivas mudem, em vez de desejarmos que continuem as mesmas? O trem faz muitas paradas. Não tentamos prolongá-las nem esperamos que ela fique em um lugar só. Ele passa por vários lugares, assim como passamos pelos barcos. Vamos terminar aqui. Eu ia terminar esse capítulo, mas não quero acelerar. Certo? A gente termina, começa o próximo, bem tranquilo. Vamos já fazer uma pausazinha? Bom dia, Laura. Se coloque na postura de meditação. A melhor postura para hoje de manhã. Faça uma inspiração profunda pelas narinas, soltem pela boca, um suspiro longo. Deixe o seu corpo se acomodar, deixe sua mente se acomodar nessa postura. Observe se o corpo soltou completamente. Mantenha os olhos semiabertos. E mesmo tendo algum objeto, qualquer coisa à sua frente, deixem que a retina se acostume, que a consciência visual se acostume com esse objeto. E aos poucos, vá descansando a sua mente, a sua percepção nesse espaço entre o objeto e a sua retina. Sem olhar exatamente para esse objeto, mas sem deixar de perceber a sua existência. E se concentre nesse espaço entre esses dois, que aos pouquinhos você vai entrando no espaço da sua própria mente.
Como veículo, vá observando a sua respiração. Mas não deixe de observar esse espaço, enquanto observa a sua respiração, o ar entrando e saindo. Percebam por vocês mesmos que por alguns instantes é uma suspensão de pensamentos e qualquer outra coisa que surja. Treinem essa prática. Agora, quem vai treinar com a Fabiola, ela vai seguir com a prática agora às 7 horas, na comunidade, pelo WhatsApp. E quem está treinando em casa, treine isso. Você verá que haverá uma suspensão de pensamentos. Suspende tudo. Treinem. Observem e tirem suas próprias conclusões. Amanhã me contem. Tá bem? Mas treine por vários minutos. Tá? Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandam e toquem a todos, que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Bom dia, boa quinta-feira e até amanhã.